De volta ao vivo, aqui no QVP. Vota Bahia. Preste atenção no que os candidatos dizem e é pensando nisso que foi criada essa parceria entre a TV Aratu e os grupos da Tarde Metrópole. Iremos entrevistar e fazer debates com os candidatos ao governo do Estado e também ao Senado. Hoje a nossa convidada aqui no QVP é a candidata do PSB, Lídice da Mata. Pode cair. Ela foi vereadora, deputada estadual, federal e a primeira prefeita de Salvador e a primeira mulher a ser eleita senadora pela Bahia. Deixa eu buscar então a candidata Lídice da Mata. Vem cá, Lídice. Tudo bem? Tudo. Prazer ter você aqui com a gente para conversar, para apresentar suas propostas para a Bahia. Meu. Como é que está a campanha? Dura? Dura, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, a mesma que eu fiz a Rui Costa. Antes eu vou pedir o relógio na tela. São 12 minutos de entrevista. Lembrando que a ordem de entrevistados foi definida em sorteio. Por que a senhora acha que é mais preparada para ser governadora da Bahia do que os outros candidatos? Olha, Neto, eu fui vereadora de Salvador, fui deputada federal constituinte, fui prefeita desta cidade, fui deputada estadual 2 vezes, novamente deputada federal e agora senadora pela Bahia. Portanto, eu comecei de baixo, construí passo a passo da minha vida política com a população. Eu conheço todas as estruturas de poder. Eu tive uma experiência única, que foi administrar a cidade de Salvador em grande adversidade, sem apoio do governo federal, sem apoio do governo estadual. Portanto, eu aprendi a fazer fazendo e fazendo bem para o povo da Bahia. Fiz uma gestão na administração pública municipal que cuidou das crianças, que cuidou da população mais sofrida, que tratou de educação bem, que tratou a saúde bem, que tratei o funcionalismo público bem. Aprendi, portanto, a definir as prioridades naquilo que é prioridade para a população. E é isso que eu acho que é governar bem. Ora, um dos candidatos foi governador na facilidade. Paulo Souto. Foi na facilidade, tendo toda a estrutura em torno de si. O outro nunca governou, nunca administrou. Mas o discurso que a senhora fala é Rui Costa, é isso? Pode ser. Mas o discurso é parecido com a senhora, disse que conhece a Bahia como ninguém, que foi secretário de Jacques Wagner. Isso é uma bobagem de dizer que ficar disputando quem conhece a Bahia. Todos nós conhecemos a Bahia. O fundamental não é conhecer a Bahia fisicamente. O fundamental é ter claro como administrar a Bahia. E administrar a Bahia voltada para as necessidades maiores do nosso povo. Eu não posso dizer que alguém administrou quando foi secretário para projetos especiais, obras já definidas pelo governo com dinheiro assegurado. Administrar é ter um orçamento, escolher as prioridades dentro daquele orçamento, administrar as relações na sociedade, fazer políticas públicas para aqueles que mais precisam dessas políticas públicas, e isso eu sei fazer muito bem, o povo sabe que eu sei, porque quem for à Prefeitura de Salvador e conversar com um funcionário da Prefeitura, vai ver que ele aprovou a minha administração. Quem andar nessa cidade... Mas tem muita gente que critica a administração da senhora prefeita, né? Claro. A Bahia sabe e a cidade sabe o quanto eu fui prejudicada na minha administração pela estrutura que estava no governo, por um governo que perseguia a minha administração, por um governo que tinha a estrutura da comunicação do Estado na sua mão para comandar contra a minha gestão, que usava o poder judiciário para também produzir um resultado que fosse o da continuidade da perseguição. Então, eu sei quem fez isso, mas os beneficiários da política pública da minha administração, estes aprovam. E aprovam tanto que eu fui eleita a deputada estadual mais votada dessa cidade, a deputada federal mais votada dessa cidade. Aliás, uma votação histórica, até hoje ainda não superada, e fui eleita também como senadora, com a maior votação da cidade do Salvador. Portanto, eu tenho convicção que a minha cidade, a cidade que eu governei, aprova a minha administração, compreende o que aconteceu. Eu vejo hoje o prefeito reclamando da ação da Embasa. A ação da Embasa, eu acho que é falta de planejamento mesmo, que a Embasa precisa ouvir os municípios, em particular Salvador, para definir o seu plano de saneamento. Mas eu tive a Embasa
fazendo uma versão perversa da perseguição a uma administração, onde nós calçávamos a rua, asfaltávamos a rua, vinha Embasa no dia seguinte para desfazer, esburacar e deixar aberto. Eu me lembro como hoje, um buraco que ficou aberto meses em frente ao clube de engenharia, sob os mais diversos pretextos. Nós já estávamos num embate quase físico com a direção da Embasa. Assim, dessa mesma forma, se comportou a Coelba. Ou alguém esquece a perseguição que a Coelba fez, à época ainda do governo do Estado, a todas as administrações, não só a minha, a administração de outras. Eu me lembro muito bem da administração de Geraldo em Itabuna, que chegou até Geraldo Simões. De Geraldo Simões, onde a Coelba chegou a cortar a luz da prefeitura. Ora, nós tínhamos a ação de um governo que era um governo conservador e autoritário, que perseguia os prefeitos que não estavam sob a asa, a submissão do governo do Estado. Agora, pois é, a senhora está falando da perseguição sofrida pelo governo anterior, pela chamada era carlista, era que a senhora ajudou, digamos assim, a derrubar junto com Jacques Wagner, e aí a senhora ajudou a compor o governo de Jacques Wagner, apoiou, compôs o governo, foi aliada e depois saiu porque não foi escolhida como candidata. É isso? Se eu estiver enganado, pode falar. Não apenas isso. Sobre isso. Foi uma espécie de traição? De jeito nenhum. Muita gente fala que foi traição. Teve até a página do Facebook, pelo não é isso? Contrário, eu conversei com o governador, essa é a minha postura, coloquei para o governador as razões, ele sabe muito bem, e ele nunca foi a público dizer uma bobagem dessa natureza. Eu tenho um partido político, nós tínhamos uma aliança política, o meu partido contribuiu muito com o governo Jacques Wagner, tanto na pasta em que esteve presente, a pasta do turismo, quanto com o meu apoio pessoal, direto e do meu partido, em todas as dificuldades que o governo enfrentou. Sempre que consultados, deixamos a nossa contribuição, uma contribuição de defesa de um projeto que participávamos. Mas o meu partido percebeu que a política econômica da presidente Dilma vinha na contramão daquilo que o Brasil precisava. E não foi na última hora, desde do início de 2013, que o nosso presidente, de público e em particular, chamava a atenção da presidente para o rumo que a economia tomava. E que aquele rumo poderia levar a um prejuízo das conquistas já realizadas no governo do presidente Lula. Que, portanto, era necessário buscar outros caminhos. Insistimos nesse debate. E esse debate nos levou a compreender que era preciso sair do governo. Nós tomamos uma posição de deixar o conforto de estar num governo, para sair e contra a máquina nos colocarmos e colocar as nossas propostas à disposição da população da Bahia e do Brasil. Reconheço, admiro o governador Jacques Wagner, mas eu tenho um partido político, um partido que precisa colocar as suas propostas para análise da sociedade. Além disso, o PT recebeu o apoio de todos, construiu um partido, um governo que não é só dele, é de uma base de apoio. Eu não posso achar que nós avançamos no processo democrático no Brasil, e muito menos na Bahia, quando a escolha do sucessor de um projeto político que possa ser construído com um agrupamento considerável de partido, só pode ser analisado dentro de um partido. Você esquece quantos candidatos o PT tinha? O PT tinha 5, 6 candidatos. Você lembra do PT ter colocado a possibilidade de qualquer outro partido liderar o processo de organização do governo? Eu não me lembro. Não me lembro em nenhum momento disso poder acontecer. Então, isso revela uma posição exclusivista de um projeto que não é de só um partido. E isso, ele fere um pilar fundamental da democracia, que é a alternância de poder. Deixa eu falar um pouco da relação, eu vou insistir nisso, da senhora com Jacques Wagner, já falei sobre isso aqui, ele fala que tem a senhora como grande amiga, e a senhora fala que é grande amiga. Eu sou mas amizade amiga. É amizade, negócio à parte, como se diz no popular. E política à parte também, não é verdade? A senhora se sente confortável, por exemplo, a senhora me falou uma vez que não ficou magoada por não ter sido escolhida candidata. No início me falou aqui, falou para toda a imprensa que não faria
não iria criticar muito o governo de Jacques Wagner. Depois mudou o discurso, está com críticas contundentes, principalmente depois que subiu no palanque com o Eduardo Campos. A pergunta é a seguinte, é uma pergunta até de cunho pessoal, pela amizade. A senhora se sente confortável criticando Jacques Wagner? Tocando o pau no governador? A senhora que eu nunca falei pessoalmente do governador. Não, nunca. Eu falo o governo, Jacques Wagner. Nunca falei. Eu falo não é da pessoa. O governo tem falhas, como todos os governos têm, como o meu também o teve. E como todos os que estão aí, o prefeito, o ex-governador, todos tiveram falhas. Muitas falhas dependem do olhar ideológico de cada um. Tem gente que faz críticas ao governo de Wagner que eu não aceito e não concordo, porque acho que são críticas que revelam... As de Paulo Souto, sobre os números da violência, que tem batido bastante. Os números da violência, as pesquisas demonstram, as estatísticas demonstram que se iniciaram a crescer no governo de Paulo Souto. Estes são os dados do mapa da violência reconhecido nacionalmente como uma referência de pesquisa e de estatística da violência no Brasil. Portanto, eu não estou elogiando o governo de Wagner, nem atacando o governo de Paulo Souto. Eu estou dizendo um dado de realidade. A violência começou a crescer ainda no governo de Paulo Souto. E acho que dos erros do governo de Wagner, no caso da segurança pública, foi manter um paradigma de combate à criminalidade, que é a política de segurança do governo de Paulo Souto. Que política de segurança é essa? Uma política de segurança que se baseia apenas no aumento do efetivo policial, na melhoria, digamos assim, da qualidade do trabalho, com mais equipamentos, mais armamentos, mais coletes à prova de bala, mais munição. Essa não é a política que nós precisamos implantar. Porque cientificamente, em todas as cidades brasileiras e fora do Brasil, na Colômbia, por exemplo, as cidades em que diminuiu a criminalidade foi uma política de segurança pública baseada na criação de uma forte rede social e na integração entre o poder executivo, o poder judiciário, a polícia, a justiça criminal e, claro, o poder legislativo, a defensoria e a sociedade organizada. Para encerrar rapidinho, a senhora vai ter 2 minutos na propaganda eleitoral gratuita e como é que a senhora pretende usar? Por exemplo, aliás, eu quero repercutir um pouco isso aqui. Rui Costa disse aqui, ó, adversários têm contratos com a prefeitura e promete jogar duro na propaganda eleitoral, assim como no debate. Wagner falou que não tem para ninguém, que ele vai ser o melhor do debate. Como é que a senhora pretende agir? Bom, ele talvez ache que ser melhor do debate é ficar um brigando com o outro, falando mal do outro, ou dizendo adversários. Por que não diz o nome do adversário? Eu mesmo não me incluo nesse adversário que ele está falando aqui. Não tenho nenhum contrato com a prefeitura, nenhum contrato com o governo do Estado, e muito menos empresa. Né? Então, eu acho que o bom político é aquele que coloca a sua proposta de como administrar, deixa claro o que pensa para a população, não fica fazendo demagogia de última hora, não fica prometendo o que não pode fazer. Eu não vim aqui para dizer que vou acabar com a criminalidade na Bahia. Eu vim aqui para dizer que vou diminuir a criminalidade na Bahia. Obrigado, viu, Ulisses da Mata? O tempo acabou, ainda só um tempo restante assim. Esse recado foi para quem, rapidinho, que a senhora teve? Para quem quiser. Obrigado. Boa sorte, tá bom? Amanhã eu vou começar aqui com Paulo Souto. Tem alguma pergunta para deixar para Paulo Souto? Não, você pergunta. Eu pergunto a ele no debate, diretamente. Amanhã, debate marcado aqui da TV Neto. Amanhã é Paulo Souto. Vamos ver aqui. A senhora sabia que é assustador o número de motoristas que tiveram habilitação suspensa na Bahia? É bom motorista? Não, eu sequer dirijo. Então ninguém corre o risco comigo. A maior parte das infrações está associada à dobradinha, álcool e direção. Veja aí.